Cuidado. Não tem interferência, também não tem tropeção. Muito bom dia, graça e paz. Nós vamos então continuar nosso caminhar pela palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de João. Nós chegamos aí ao capítulo 6 do Evangelho de João. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto hoje. E esse texto de hoje traz para nós dois milagres, né? E milagre com M maiúsculo, se a gente pode dizer assim. Esse texto de João fala sobre dois milagres assim sobrenaturais. Espera aí, pastor, mas nenhum milagre tem milagre sem ser sobrenatural? Não tem. Mas o que eu quero dizer é que são coisas que só Cristo fez. Nenhum outro fez. Por exemplo, Jesus curou o paralítico, certo? Pedro e João, lá no templo, oraram e curaram o paralítico. Jesus ressuscitou o filho da viúva, certo? Pedro ressuscitou em Jope, fugiu o nome da irmã agora. Então a gente tem milagres que Deus disse que nós iríamos fazer no nome dele, quando ele agisse por meio de nós, segundo a sua vontade. Então, Jesus curou pessoas, os seus discípulos curaram pessoas. Okay? Dentro dessa ideia de Jesus curar pessoas e os discípulos curarem pessoas, nós vamos ver grandes milagres. Agora, há milagres como esse que vão dizer para nós quem Jesus é, declarando assim a sua divindade. Então, João hoje, ele escreve no capítulo 6, dois desses milagres, um em cima do outro. Quando você... Obrigado, já tinha aqui. Qual é a intenção? O Márcio vai beber agora. Muito obrigado. Então, quando nós vamos para o texto de hoje, nós vamos ver duas coisas que seria impossível um discípulo fazer. Isso nos leva a entender o seguinte: há dons, há ações de Deus e há manifestação de Deus e há coisas em Deus que Ele transmite a nós. Nós dizemos isso, que Deus dá a nós os seus atributos comunicáveis, coisas que Ele é e que Ele passa para nós. Por exemplo, Deus é bom e Ele passou a sua bondade para nós. Deus é justo e na criação Ele passou a sua justiça para nós. Nós chamamos isso dentro da teologia de atributos comunicáveis, que Deus é e Ele deu para nós. Mas nós também vemos em Deus, nós falamos que são atributos de Deus que são incomunicáveis, ou seja, Ele não deu, só pertence a Ele. Então Deus é onisciente, nós não. Deus é onipresente, nós não. Deus é onipotente, nós não. Então há coisas que só Deus pode fazer. E alguns milagres, e principalmente os milagres que João descreve, a maioria deles, não foi feito por nenhuma outra pessoa. Nem os discípulos fizeram, nem os, vamos dizer assim, outros falsos líderes, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, quando Moisés faz os milagres lá para libertar o povo, os magos do Egito conseguiam imitar os milagres, alguns milagres que Moisés fazia. Então a gente sabe também que o diabo tem o seu poder e ele opera por meio dos seus também para fazer alguns milagres e as pessoas acharem que aquilo ali é Deus, e não é. Então a gente tem que entender que Deus deu aos homens,
por meio do seu Espírito, aos seus discípulos, poder e autoridade para fazer milagres, para orar pelas pessoas, as pessoas podem ser curadas pelo poder de Deus. Agora, há coisas que o inimigo faz, eu não vou citar aqui, para não criar problema, até porque a gente está sendo gravado. Mas vocês sabem que há coisas que a gente olha e fala, não é Deus que está fazendo aquilo. Deus não está naquele lugar, Deus não age por esse meio. E ali a gente vê milagres. Então são milagres que os homens fazem, ou pelo poder de Deus, ou pelo poder do inimigo. Agora, alguns milagres, e esse que nós vamos falar aqui, só Deus pode fazer. Só Jesus fez e mais ninguém fez. E esses milagres apontam para a característica de que Jesus Cristo é Deus. E esse é o objetivo do Evangelho de João. João está escrevendo para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o propósito do livro de João. Quer ver? Márcio, você que está com a Bíblia aí, nova da igreja, lê para nós João 20, verso 30 e 31, bem alto. João 20, 30 e 31, faça sua voz potente locutor. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ok, obrigado. Então, esses milagres que são potenciais, que só Deus poderia fazer, a Bíblia também chama de sinais. Então, João vai dizer, Deus, por meio de Jesus, fez alguns milagres para que vocês creiam que esse Cristo, ou esse Jesus, é o Filho de Deus. E para que vocês, crendo, vocês tenham vida. Então, esse é o propósito do Evangelho que nós estamos lendo. E agora, quando a gente chega aqui no capítulo 6, nós vamos ver dois desses milagres. E nós vamos ver que essa dinâmica, na escrita de João, que relata um milagre em seguida, um discurso, um milagre em um discurso. Hoje ele vai dar dois milagres para nós no relato dele, e com a graça de Deus, semana que vem, nós vamos ver o discurso que Jesus faz em cima do seu milagre. Lembram que Jesus curou o homem que estava há 38 anos? Depois o que teve? Um discurso de Jesus combatendo os homens a respeito do milagre que ele fez. Vocês estavam preocupados com o sábado, eu estava preocupado com o milagre. Jesus discursa sobre isso. Jesus fala que ele veio de Deus. E agora, nesses dois milagres que nós vamos ver hoje, na semana que vem, com a graça de Deus, capítulo 6, depois do verso 21, Jesus vai discursar. E ele vai falar a respeito disso. Mas por enquanto, vamos ficar aqui com o capítulo João 6, do 1 ao 21. Eu esqueci de marcar hoje a página da Bíblia. Qual página? 609. 609. Então, se você quiser pegar a Bíblia, 609, ou no nosso boletim, ou na sua Bíblia, se você tiver no seu celular. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui tem um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muito relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou o pão e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou sozinho para algum monte. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar. Entraram no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por termos na Tua palavra a descrição desses 2 grandes sinais que o Senhor fez, para que o povo entendesse quem o Senhor era. Oramos para que hoje, 2.000 anos já distante desse evento, nós também possamos olhar com fé, temos os nossos olhos desvendados, para entender, querido Deus, a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então hoje eu quero convidar você a ver que esses 2 milagres revelam a divindade de Cristo. O primeiro milagre é o milagre da da multiplicação dos pães e peixes. O milagre da multiplicação dos pães e peixes revela, acima de tudo, uma necessidade. Havia muita gente, estavam num lugar ermo e não tinha nada para comer. Ali existia um grande problema. E esse problema revela-se ali intransponível diante daquilo que nós vamos ver no texto. Podemos então observar que Jesus, ele quer aos seus discípulos: nós temos um grande problema, como é que a gente vai resolver isso? Nas outras 2 passagens, tanto em Marcos como em Mateus, diz que um dos discípulos chega primeiro preocupado: Senhor, está tarde, esse povo aí está aqui, e como é que eles vão comer? E aí Jesus disse para os discípulos: deem vocês mesmos a eles de comer. João diz que aqui foi uma conversa mais tete a tete com um discípulo. E quem conversa primeiro é Jesus. Ele diz: olha, Filipe, nós temos um problema. Tem um monte de gente. Como é que a gente vai resolver esse problema, Filipe? Como é que a gente vai dar comida para tudo isso de gente? Então eu queria que você entendesse algumas perspectivas que está em torno do milagre. A primeira perspectiva é a de Filipe, quando ele diz: não há como resolver esse problema. Essa é a ideia que Filipe fala a Jesus. O Senhor veio falar para mim e eu vou te dar a resposta. Este problema não tem solução. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente lida com isso na nossa humanidade? A gente vai olhar para algumas coisas e a gente vai falar: não tem jeito. Não tem opção, não tem saída. E aí, quando nós olhamos para essa primeira opção, Filipe diz: veja bem, nem se a gente tivesse muito dinheiro,
vocês acham que vale 200 denários no dinheiro de hoje? No dólar. Isso é uma conta? É uma conta. Não precisa pegar para o produtor, não dá tempo, é só achômetro. 5 mil dólares. 5 mil dólares. Não, Márcio disse que não. 200 dias de trabalho. Você não pode falar para a sua mulher do lado dela, não. Comigo, faz assim. Eu não estava olhando. Meu foco tá 200 dias, é isso aí, mas em números. Mas em números, 200 dias de trabalho. Cada um tem o seu salário, é só você calcular. É só que esse aqui era o salário mais baixo. Então é 20 mil dólares, né? Não. 200 dias de trabalho. Então, Em torno de 9 mil dólares. tem mais dois. 9 mil dólares. Então, olha qual é a decisão de Filipe ao falar sobre o problema. Então, se a gente tivesse, não é que tinha, você já pensou nessa situação? Eu sempre penso, se eu tivesse 200 mil dólares, né? Para resolver um problema, não é assim que a gente pensa? Se eu tivesse 20 mil dólares, eu ia resolver o problema. Nesses últimos meses eu estava pensando assim, né? Lutando para fazer o visto. Se eu tivesse 5 mil dólares, que é o gasto do visto. Então, sempre quando a gente tem um problema, que é a questão, a finança ajuda ou vai resolver, a gente pensa, se eu tivesse. Filipe vai dizer aqui, se a gente tivesse 9 mil dólares para comprar em pão, não vai gastar com outra coisa, eles queriam só comprar pão. Não daria para alimentar todas essas pessoas. Então, Jesus, a gente não tem o dinheiro, a gente não tem padaria perto, então a gente não vai conseguir alimentar. Porque, irmãos, dentro dos cálculos, daqueles que são mais assim, seguros, a ideia é que naquele lugar tinha 12 mil pessoas. Eram 5 mil homens, mas tinha mulheres e crianças. Então, a primeira perspectiva do texto, não tem como resolver. Filipe diz, esquece, manda o povo embora. A segunda perspectiva do texto é, Senhor, então, o Senhor quer alimentar 12 mil homens, nós temos poucos recursos. Você já passou por isso? Tem um problema, não é que eu não tenho nada, mas é que o que eu tenho não dá. E aí o André chega para Jesus e diz o seguinte, então, vou dar uma ideia aqui, nem é meu, é desse menino aqui, ó. Só para o senhor saber, eu não trouxe nada, os discípulos não trouxeram nada, a maioria do povo aqui não trouxe nada, nem uma balinha para chupar. Mas tem um garoto aqui que ele veio com a merenda. Eu olhei a lancheira dele. E na lancheira dele tem 5 pães. E não é 2 peixes. É 2 peixinhos. É isso que nós temos. Aí ao olhar para essa ideia, o que André fala? Porque depois que você dá uma ideia irrisória, uma ideia que você não devia nem ter aberto a boca para falar. É a mesma coisa que você falar assim, eu tenho que pagar 20 mil dólares amanhã. Fala, não. O que eu vi aqui na minha carteira tem 10 dólares. Fica quieto, usa os 10 dólares aí, compra alguma coisa que não vai dar nem cosca. Já viu essa expressão? Não faz nem cosca. A ideia aqui foi essa. E o que ele diz no texto é interessante. Ele diz assim, isso não ajuda em nada. Se fosse uma tradução mais para os nossos dias, tem um garoto com 5 pães e 2 peixinhos, Senhor, mas isso não ajuda em nada. Não há uma solução humana para a situação. Procuramos todos os meios. Não há uma solução humana para
para a situação. O que precisamos fazer? Mas graças a Deus que tem uma terceira perspectiva sobre esse milagre, sobre esse problema. E é um milagre. Jesus usou pouco daquele jovem para fazer o muito. Sempre quando eu leio esse texto, eu lembro do que Deus fez por meio de Eliseu, na época da fome, que todo mundo estava com fome e uma viúva tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha, para fazer uma última comida. Nós vamos comer isso aqui e não tem mais nada. E quando o profeta chegou para ela, ela falou assim: então, a gente ia comer e morrer. Você quer comer e morrer com a gente? Porque é isso. Não tem mais saída. A gente não tem um lugar para procurar mais mandioca, para arrancar a mandioca do chão, para ralar a mandioca, para fazer a farinha. A gente não tem azeite mais. E se você for olhar as oliveiras, elas estão secas. A gente não tem nenhuma perspectiva. E então o profeta disse para ela: você tem vasilha vazia? Ah, meu amigo, vasilha vazia eu tenho. Porque se você não tem nada na sua casa, o que está fazendo as suas vasilhas? Juntando teia de aranha e poeira. Então o profeta diz: pega lá as suas vasilhas. Ele ora e ele fala para a mulher o seguinte: Deus mandou te dizer, quando tiver vasilha vai ter azeite. Mas rapaz, a mulher correu, pegou as vasilhas dos vizinhos, junta tudo aqui, e ela foi pegando aquele último azeite. Quando ela virava o último azeite, o azeite ia caindo, vai enchendo vasilha, e traz outra vasilha, e traz o balde, traz tudo, vai trazendo quanto, porque Deus estava trazendo uma saída para um problema que não tinha saída. Nesse momento, Deus aparece na história e ele diz: tudo bem, o que vocês têm? Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Para mim serve. Porque nós conhecemos um Deus que pode fazer o impossível. Isso não era humanamente possível, mas para Deus é possível. O povo de Israel, então, lembrava sempre das histórias onde Deus fazia grandes milagres, aonde Deus agia poderosamente, aonde o Senhor mandava fazer chover o pão do céu, como lá com esse texto aqui vai fazer referência. O que Deus usava para fazer o pão do céu quando o povo saiu do Egito? Vocês lembram? A neblina. A neblina. Deus fazia a neblina baixar, quando a neblina baixava, ela se transformava em pão. E agora o povo de Israel está ali, um bom grupo está ali, pelo menos 12 mil pessoas com fome, e Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e ele começa e ele vai alimentar 12 mil pessoas e vão sobrar 12 cestos. Alguém ali levou cestos que provavelmente estivesse indo para algum lugar, ou para pescar, pegar os peixes, eu estava indo para colher alguma coisa, e olha, Jesus está aqui, não, vamos ver Jesus primeiro. E levaram os cestos para ouvir Jesus. Os cestos estavam vazios. E aí Jesus diz no final de tudo: pega os cestos. Quem tem cestos? Tem 12 cestos, enche eles com a sobra, não deixa sobrar. E o texto diz que sobraram 12 cestos com os pães. Esse pão, irmão, era conhecido como o pão do pobre, que era o pão da cevada. Era o pão mais fácil de fazer. Era o pão mais barato. E era uma casquinha, era como se fosse um Doritos, nossa, sabe? Fininho, que se quebra. E foi isso que Jesus multiplicou. E sabe o que aconteceu? Quando acabou, que todo mundo comeu, do pão que vinha das mãos de Cristo por meio dos discípulos, do peixe que veio da mão de Cristo por meio dos discípulos, eles sentaram em roda de 50 e 100 pessoas, e todas as rodas foram servidas. Quando todo mundo comeu e
também, sabe o que eles pensaram? Será este o profeta? O que nós vimos aqui hoje é incomum. Será este o profeta? E eles estavam falando do que Deus prometeu lá em Deuteronômio 18:15 para Moisés, que diz: o Senhor seu Deus fará com que no meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Esse chamado de Moisés estava na cabeça do povo. E agora, quando eles veem um milagre tão grande, eles disseram: este deve ser o profeta. E em algum momento, depois de comer, naquela reunião gostosa, naquela conversa boa ao lado da mesa, que a gente sempre tem depois de comer, você já viu isso? Todo mundo senta desanimado, né? Aí vai lá, todo mundo só pensa na panela. Comeu, opa, vamos conversar. Na conversa, depois da comida, o que eles pensaram? Vamos fazer deste homem o nosso rei. Isso era possível. Se você ler os históricos bíblicos, você vai ver que em alguns momentos, na época de Israel, foram eleitos 2 reis, porque um grupo levantou um rei no lugar e ungiu, o outro grupo levantou um rei no outro lugar e ungiu. E ali tinha 12.000 pessoas que podiam levar Jesus para Israel e dizer: é o nosso rei, tem 12.000 votos. E quando Jesus ouviu aquilo, Jesus sabe. Não é esse tipo de reinado que ele veio fazer. Embora ele seja um profeta, e eles entenderam quem ele era, não era o caminho que essas pessoas queriam fazer. Jesus então se esconde da multidão. Outro texto de Marcos e Mateus vão dizer o seguinte, que Jesus falou para os discípulos: vão de barco, na frente eu vou depois. Porque a ideia de Cristo foi que ele foi se esconder, ele foi se retirar. Ele falou: vamos despistar, vocês vão de barco e eu vou para os montes. Depois eu encontro. E os discípulos foram de barco, porque o que eles pensaram? Jesus vai pegar carona com alguém. Eu já expliquei, acho que foi na terça-feira do estudo bíblico, né? Que eu falei, Jesus não tinha só 12 discípulos. A Bíblia diz que andava um grupo com Jesus. Em certo momento ele enviou 70. Então também não era só 70, era mais que 70, mas ele enviou 70. Então havia um grupo fixo que andava com Cristo. Mais do que os 12. Os 12 eram os discípulos que Jesus estava preparando. O seu primeiro grupo. Mas tinha outros ali. Então quando Jesus disse para os 12, vão embora, para a gente fazer uma despistada, sai por aqui. Isso nem aqueles filmes que você assiste em Hollywood, né? Sai 5 carros iguais. Depois o cara fica: onde que está o dinheiro? Não sabe. 5 carros aí, um do inteiro, na mesma coisa. Sai vocês para um lado, o povo pode pensar que eu fui com vocês e eu vou para o outro. E aí os discípulos falaram: tá bom. Quando Jesus Cristo quiser ir embora, alguém tem um barco. Não tinha só 12 barquinhos esperando. Ou lá, sei lá quantos comem em cada barco. Talvez 3 barquinhos, 2 barquinhos. Tinha um monte de barco lá. E eles foram. E a Bíblia diz que eles já tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. E aqui nós vamos falar do milagre sobre andar sobre as águas. Você já caminhou 5 quilômetros? Já correu 5 quilômetros? Eu já corri, eu quero até voltar a correr. 5 quilômetros, você fala assim: nossa, é rapidinho, né? Não é não. Na hora que você está no terceiro, as pernas parecem que é parar, sua cabeça fala: o que você está fazendo aqui? Eu imagino quem corre 42 quilômetros. Então você imagina na água, o camarada rodou 5 quilômetros na água do barco. E eles falaram, em outro texto diz, os ventos eram contrários, eles estavam cansados. E eles estavam preocupados porque Jesus ainda não tinha vindo. O barco de Jesus está atrasado. Alguém que vai dar carona para Jesus não chegou no horário. Aonde que está Jesus?
Então, a medida do lago da Galileia é 13 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Ou seja, para onde quer que eles fossem, ou se eles estivessem indo para os 21 de comprimento ou para os 13, eles estavam no meio do lago. Eles não estavam vendo nada, nenhuma terra ainda. Diz que estava escurecendo. E de repente, eles olham e tem alguém andando sobre as águas. Você já imaginou você nessa cena? Bom, quem sabe nadar bem puro sai nadando. Sei lá o que é aquilo. Se você já lidou com pescador, você sabe que existe muita história de pescador. Sabe? Existe muita história de pescador. De que tem um monstro, que tem não sei o quê, que tem fantasma, que tem um espírito, que tem nas quantas. E esse grupo aqui provavelmente tinha um monte de história folclórica em volta deles. Então quem que está andando sobre as águas? O primeiro gritou: é um fantasma. É algo sobrenatural, é um problema para nós. E a Bíblia diz que foi um grito de medo, porque a primeira coisa que Jesus fala para eles é: não tenha medo. Então a galera não estava ali dizendo: o anjo do Senhor, glória, não. Eles estavam olhando para aquele negócio e dizendo: meu Deus, o que é isso? Mas Jesus estava fazendo uma caminhada de 5 quilômetros sobre as águas. Não é que Jesus colocou o pé na água e deu uns 3, 4 passinhos. Uma vez eu vi um meme que eu rachei de dar risada. Falando assim, só tem 3 pessoas que andaram sobre a água: Jesus, Pedro e o Genivaldo. E o meme é que um cara está fugindo de um touro. Então um touro correndo atrás dele. E é no desespero dele correr atrás do touro, pega o pé dele assim com uns 3 passos dentro do mar antes dele afundar. Então só 3 andaram sobre a água: o Jesus, o Pedro e o Genivaldo. 5 quilômetros. Aonde você vai andar 5 quilômetros? Num parque, numa rua, num lugar. Jesus disse: eu vou sobre as águas. E esse segundo milagre tinha um outro propósito. Jesus não fez um milagre na frente de todo mundo. O milagre não foi para 12 mil pessoas. Esse extraordinário milagre foi para 12 pessoas, pelo menos. Esses homens aqui tinham acabado de ver um grande episódio, a multiplicação dos pães e peixes. Certamente era o assunto da viagem. Provavelmente eles estão ali conversando. Como é que ele fez isso? Ô André, quando você falou para ele que tinha 5 pães e 2 peixes da lancheira do menino, você sabia que ele ia fazer isso? Ô André, ele já tinha combinado com você? Ô André, essa lancheira do menino era um fundo falso? E foi pegando o pão de lá de dentro? Como é que aconteceu isso? Foi na nossa frente. Gente, que truque que ele usou. Será que foi um ilusionismo coletivo? Havia uma conversa no bar. E não tem problema pensar sobre isso aqui, irmãos. Porque os discípulos não eram muito crentes ainda. Eles tinham um pé atrás. Nós vamos chegar no texto onde Jesus ressuscita e aparece para os discípulos. E o texto da ressurreição diz assim: e eles viram, e alguns não creram. Os discípulos. Então aqui dentro do barco, pode ser que eles estivessem conversando. O que foi aquilo? Talvez estivessem alguns maravilhados. Vocês viram o que ele fez? Alguns talvez estivessem falando assim: ele tem que ser o profeta.
tornassem rei, por que agora a gente podia estar guerreando contra os romanos, buscando a nossa liberdade? Onde que ele está? Está atrasado. Por que ele mandou a gente embora? Por que ele quis carona? Será que o Pedro não está andando bem com o barco? Mas quando Jesus vai, no meio da noite, vem andando sobre as águas, os discípulos, então, sem saber que era Jesus, temem, até ouvir a sua doce voz dizer: não tenha medo, Senhor. Irmãos, mais uma vez Jesus se declara aos discípulos. Porque este sou eu, é a expressão hebraica do nome de Deus. Quando Moisés estava lá na sarça, disse para Deus: Deus, eu vou lá tirar o povo do Egito, mas qual é o teu nome? O que eu digo quando chegar lá? A resposta de Deus para Moisés foi: diga que o eu sou. Quando Jesus diz: olhe para mim, eu estou chegando, eu sou, é uma revelação da divindade dele para fortalecer aquele grupo de homens que estavam andando com ele, que estavam no meio do nada, sofrendo com intempérie de tempo, que estava preocupado porque ele não tinha chegado ainda. Não se preocupe com nada disso, porque vocês estão andando com o eu sou. O que pode abalar a nossa fé? Muitas coisas. O que pode desmotivar a gente a caminhar com o Senhor? Muitas coisas. Quais são os problemas intransponíveis que fazem você recuar? Muitos. Quando você tem um grande problema e você põe a mão no bolso e diz: não dá, não faz nem cosca, o que você faz? Você se desespera? Pode desesperar, não tem problema. Mas você tem que lembrar que você vai ouvir uma doce voz dizendo: não tema, eu sou. Essa é a mensagem para os discípulos. Não tenham medo, eu estou indo até vocês. Eu sou. O Deus que criou todas as coisas, inclusive as leis naturais, estava dizendo para aqueles discípulos: não tenha medo, eu sou. Vocês estavam esperando eu vir de barco com um outro grupo. Talvez vocês estavam esperando eu chegasse a vocês só amanhã. Mas eu sou Deus. As leis naturais não me prendem. Eu sou. Confie em mim, porque eu sou. Quero terminar. Os milagres foram descritos para que creiamos que Jesus Cristo é o próprio Deus. Além disso, é descrito para que tiremos lições importantes para a nossa vida. Não só que você creia que Jesus é o próprio Deus, mas para que você entenda como age o próprio Deus. E ao olhar para esse texto, eu queria que você pensasse da seguinte maneira: em situações que você não vê solução humana, financeira, etc., clame, pois é um Deus que pode fazer milagres. Quando você entender que não há saída, quando você olhar e falar assim: caramba, não tem jeito, Senhor, daqui não tem como sair, clame. Há um Deus que faz milagres. Em situações, em momentos em que você acha que o que você tem não dá para resolver o que você precisa resolver, entregue nas mãos de Cristo. Ele pode multiplicar o que você tem. 5 pães e 2 peixinhos não dá para nada. A sua mão não. Mas se você entregar ao Senhor, Ele é poderoso para fazer aquilo que tem muito mais. Quando você estiver com medo, lembre-se que o seu Deus
anda por sobre as águas. Ele pode ir ao seu encontro em todo lugar. Ele pode encontrar você em qualquer escuridão. Ele pode te socorrer em qualquer situação. Talvez você já tenha sentido assim, eu estou aqui no meio do lago, sozinho. Eu não sei, não consigo ir para trás nem para frente. Sabe quando você se sente meio perdido, você não tem norte nem sul? Quando você se sentir desta maneira, lembre-se desse episódio. Não precisa Jesus vir da maneira natural. Às vezes ele vai até você com o sobrenatural. Ele pode te socorrer em qualquer situação. O salmista, no Salmo 139, ele diz assim: ainda que eu construa a minha cama no mais profundo abismo. E sempre quando eu lembro isso, eu tento lembrar de uma medida que eu sempre esqueço, que é do lugar mais profundo da Terra, que foi achado pelos cientistas, que é no mar, lá, no Columbus, que o cara vai descer. Não sei quantos quilômetros para baixo. Eu falo, meu Deus, existe um profundo abismo. O pessoal achou. Em alguns lugares o homem não consegue ir, de tamanha pressão que é. Tem que mandar um robô lá. Mas se você conseguir ir um dia, se o homem um dia conseguir ir, Deus diz, ainda que você chegue lá, eu estou lá também. Então, a proposta do texto para nós hoje é não só crer que Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Creia que em algumas situações onde você não encontrar solução, Deus quer agir em nosso favor. Amém? Vamos lá. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por estes sinais tão poderosos. Obrigado porque o Senhor, com pouco, 5 pães e 2 peixinhos. Não há problema, para o Senhor é tanto. Tantas pessoas comeram, ficaram felizes, satisfeitas. Tão satisfeitas que sobrou. Que milagre. O Senhor é Deus. Obrigado porque os teus discípulos com medo ouviram a tua doce voz, sabendo que era o Senhor que estava, sabendo que no Senhor eles podiam confiar. Nessa manhã nós também estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor. Talvez alguns de nós estão olhando e dizendo, nossa, mas é tão pouco que eu tenho. Não vou resolver esse problema com o que tenho. E o Senhor traga fé aos nossos corações, para entregarmos um pouco que temos para o Senhor. Meu Deus, talvez alguns de nós possamos estar nos sentindo perdidos no meio do lago, com medo, na escuridão, sem saber para onde ir. E o Senhor está a um passo de nós todo o tempo, para dizer a nós, não temos soberbo, dá-nos fé de que o Senhor está perto de nós. Que os teus milagres glorifiquem o teu nome, para que os homens creiam que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe.